Como é bom ser família. Como é bom estarmos juntos nessa manhã. Eu quero louvar a Deus antes de você sentar aqui. E se você em São José ainda está de pé, obrigado. Pela vida do Fábio e de toda a equipe de comunicação ali em São José, pela vida do pastor Gabriel e toda a equipe de comunicação aqui. Eu sei que dá um baita de um trabalho fazer isso, linkar as duas casas, mas estamos juntos ao infinito e além. Fazia muito tempo que eu buscava no Senhor voltar isso, de estarmos pelo menos uma vez por mês online assim, é muito importante. E antes de sentar ainda, eu queria honrar e agradecer de todo coração o Lino Brito, a Marcilene, a Andresa, a Gabriela e o Leandro. Faz assim, por favor, a galera que está aí. Muito obrigado, cada um que está na nossa casa, nos visitando pela primeira vez aqui em São Paulo. Você pode sentar já. Bem-vindos à consagração de abril. E nós precisamos entender que sem o Senhor não somos nada nem ninguém. Sem o Senhor não podemos nada. Podemos tudo sim, nele que nos fortalece. E quando as crianças olham para nós, eles procuram uma referência. Onde que papai, onde mamãe encontram força? Se você é pai, se você é mãe, tenha isso em mente. Seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, olha para você e vê onde você procura força. Se você busca força no Whey Protein, se você busca força no Somebody Love, ou se você busca no Deus Todo-Poderoso. Por isso nós abençoamos o Ministério Infantil e agradecemos pela referência que cada professor, cada professora tem sido. A despeito das nossas lutas e dificuldades, eu quero louvar a Deus pela pastora Lilian lá em São José e a Karen aqui. Eu queria um grande aplauso ao Ministério Infantil das nossas casas. Uau! Nossa gratidão também a todos que oraram por nós. Hoje, na ceia, os pastores vão me entregar de volta a autoridade apostólica da casa. Eu estou aqui como um pregador convidado. Mas foi muito bom. Nós tivemos 3 tempos. O primeiro tempo no retiro de pastores. Esse ano teve mais gente. Foi muito mais intenso, profundo. Graças a Deus, a minha pequena equipe cresceu também. Meu amigo pastor Rafael, lá de Massachusetts, levou 8 dessa vez. Então a gente tinha uma tropa de elite maior. Quando eu cheguei para arrumar as cadeiras, eles já tinham arrumado as cadeiras. Fiquei feliz, tinha uma equipe diaconal. Pastor Sidney lá já montando as coisas, montamos o som. Tinha mais gente para cantar. O Samuel, filho do Rafael, estava junto. Tinha uma irmã missionária daqui de São Paulo, pastora Cris, também. Foi muito bacana. Quero agradecer o Gerson, mas principalmente o apóstolo Almir, que nos abre essa porta com a apóstola Edna, e nós pudemos derramar ali, e já recebemos o convite para estarmos no Japão no próximo ano, e no segundo semestre no retiro de pastores em Massachusetts, perto de Boston. Tá? Então, ore, Deus está abrindo algumas portas para a gente, e esse foi o primeiro tempo. O segundo tempo foi em Detroit, ali na igreja River, com nossos amados irmãos. Ali é sempre divertido. Ali, it's really a black church, tá? Uma igreja de negrão mesmo. É muito louco o negócio, né? E foi muito bom ver nossos irmãos crescendo. É a terceira vez que a gente está ali. E o salão deles comporta mais ou menos 300 pessoas. Estava lotado e tinha quase 100 pessoas para fora no que eles chamam de overflow room, que é a sala do transbordo, né? Então tinha umas 400 pessoas no culto ali. Nós nunca tínhamos visto a igreja tão cheia. Foi muito bacana e eles estão numa fase final de pagar o prédio que eles compraram. E eu não sou besta, nem bobo, nem nada. Eu dei 2 ofertas nessa viagem. E eu não estou falando que uma mão tem que esconder da outra, mas estou falando que eu dei em nosso nome.
Casa MCI São Paulo, Casa MCI São José e Sertão. Tá? Eu dei em nome de toda a nossa família as nossas ofertas. Primeiro, no retiro, um amado pastor que também nos convidou para pregar no segundo semestre agora no Alabama, ele deu um testemunho tríplice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu um testemunho de uma oferta de sacrifício que ele deu, que abriu green card para ele, abriu um terreno para a igreja e uma senhora que pagou a construção da igreja. Você não imagina o clamor que foi no meio dos pastores: Senhor, manda essa velhinha para a minha igreja agora, em nome de Jesus. Foi um negócio, eu falei, cara, mais fácil é dar oferta, que Deus não entende o código que o homem está dando. Então foi muito bacana. E depois, lá na The River Church, a partir de hoje, começam 4 celebrações muito tremendas de 17 anos de ministério e 7 anos do prédio que eles compraram. E hoje começa uma sequência de ofertas para quitar o prédio. E eu não sou ansioso, mas sou precavido. Como eu não poderia estar lá, e não tenho como passar um Zelle, que é o Pix americano, então já deixei a oferta no altar, cheio de interesse. Entendeu? Nós vamos ter o nosso prédio, MCI São Paulo, MCI São José, MCI Sertão, amém? Então, nós vamos aprender a ofertar nas horas certas. Eu quero agradecer toda oferta de intercessão, de carinho, de amor, e oferta dessa casa, São Paulo, que me permitiu estar ali servindo aqueles pastores, servindo aqueles ministérios. Foi muito bacana a gente poder estar ali. E o terceiro tempo foi com os meus filhos, Tom e Josi. Quem lembra do Marcados por Deus, a gente está já marcando para o ano que vem o Marcados Tour Brasil. Se Deus quiser, a Josi, o Tom, o Lucas e a Alice vêm para o Brasil e a gente vai fazer algo muito tremendo. E uma confirmação aconteceu quando eu estava ali, conversando com a Josi, esperando o Tom chegar do trabalho, e a Andréa, uma ex-aluna da nossa escola Chofar, hoje ela está no Mevan de Salvador, mas ela é filha de um bispo muito famoso ali de Salvador, bispo Átila Brandão, ligou fazendo o convite para a gente ir para Salvador, e aí um casal amado, que nós conhecemos desde a época que eles eram apenas membros da igreja, hoje são apóstolos muito bem-sucedidos, também ligou e falou: apóstolo, está na hora da gente se conectar, eles são de Recife. Então, ali foi um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Nós conhecemos o Adelson Freire, o irmão do Anderson Freire, que produz as músicas do Anderson. Foi muito legal. E a gente teve um tempo de muita comunhão ali em Orlando, na casa dos nossos filhos. Pudemos ser honrados, honrá-los. E eu recebi uma das melhores mensagens da vida e eu queria compartilhar com vocês. Vocês me dariam mais 1 minuto para ouvir um pouquinho do que foi a nossa viagem, sim ou não? Então, escute essa mensagem, porque eu fiquei tremendamente impactado com a visão profética, apostólica. Foi muito forte. Cadê? Quem vai falar aqui é a Alice, filha do Tom e da Josi. Eu conheço ela desde que ela nasceu, fiz a apresentação dela. Tá, hoje ela dança na igreja, que é a primeira igreja batista brasileira em Orlando, onde a Josi é a diretora de toda a parte artística. O Adelson Freire está debaixo da autoridade dela, é o diretor de música. Tá? Então, para você entender, a Alice, eu encontrei com ela numa noite, passando e deixando mala ali para poder ir para Nova York com menos coisa. E aí cumprimentei o Lucas, cumprimentei a Alice, mas beleza, estava todo mundo com pressa, principalmente eu, e aí eu recebo essa mensagem no dia seguinte. A Pele, perdoa que eu não te conhecia ontem. Tipo, eu vi a Lu, eu falei, tipo, quem que é essa pessoa que tá com ela? Porque você, tipo, emagreceu. Vamos botar na velocidade certa, né? A Pele, perdoa que eu não te conhecia ontem. Tipo, eu vi a Lu, eu pensei, tipo... A Pele, perdoa que eu não te conhecia ontem. Tipo, eu vi a Lu, eu pensei, tipo, quem que é essa pessoa que tá com ela? Porque você, tipo, emagreceu, tá forte sem cabelo. Aí eu vou falar, tipo, quem que é esse? Eu não vou, tipo, perdão, tipo, eu olhei pra sua cara e pensei, tipo, eu conheço essa pessoa, mas eu não sabia que era você. Eu sei que era, tipo, outra pessoa. Eu fui perguntar, tipo, quem era aquela pessoa que tava lá em casa, mãe? Bom, resumindo, eu sou outra pessoa. E foi muito legal. Você quer aplaudir a Jesus? Aplaude.
Foi muito divertido, porque eu fiquei pensando assim com a Lúcia. Será que ela achou que a Lúcia largou eu e pegou outro cara? Eu fiquei nessa assim, daí eu falei, Alice, você está entre minhas preferidas agora. Não é? De Orlando, lógico. Eu falei, meu Deus, rapaz, você emagreceu, perdeu o cabelo, ficou mais forte. Eu falei, obrigado. Isso que dá ficar bastante tempo sem ver as pessoas, mas é legal a gente ser família e estar sempre se divertindo. Então, quando você estiver viajando, inclusive a gente vai orar aqui, abençoando todos que estão viajando, e em especial hoje o Pedro. O Pedro do Ralph e da Gláucia foi convocado para jogar contra o Palmeiras. Já orei pedindo para ele não humilhar muito o Verdão, mas ele vai estar ali jogando agora de manhã, por isso eles não estão no culto, eu recebi a mensagem, mas é nossa família está lá jogando. E para mim não importa o time que ele vai jogar, importa que é a nossa família. Pai, nós abençoamos o Pedro agora e o enviamos revestido do Senhor, pedindo que o Senhor livre de acidente, problemas, contusão, que o Senhor dê visão, que o Senhor dê força, resistência, e ele possa te glorificar, não apenas jogando, mas com o testemunho dele. E o Ralph, o Glaucio ali como intercessores, tragam o reino para aquele campo de futebol, para aqueles pais, no nome santo de Jesus. Posso ouvir amém? Bom, então, por favor, vamos dar o nosso decreto de 2024. Você pode dizer junto comigo, você que está aí online também, você que está na Casa São José, vamos juntos dizer, 1, 2, 3. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem planos tremendos para a minha vida e na presença dEle eu vou avançar. Posso ouvir amém? Legal, fique atento, sexta-feira agora, celebração de Shabat na Casa São José, 19h30, e na Casa São Paulo, 20 horas. Hangar aqui em São Paulo, Hangar Sampa, Flame, 19h30, vai ser no dia 27. Legal, glória a Deus. Eu achei que era na próxima semana, falei, não, vai ser dia 27. E no domingo, na Casa São Paulo, 9h30, nossa celebração de família, e em São José, às 19 horas. Uma amizade é testada em meio aos conflitos. A lealdade é provada nos piores momentos. Em outras palavras, resumindo, você só descobre que alguém é seu amigo depois da primeira briga, ou da segunda, ou da terceira. Amizade não é amizade enquanto não tiver uma treta, quando não tiver um problema. Se você nunca brigou com essa pessoa, não é seu amigo. Pode ser colega, pode ser qualquer outra coisa. Mas amigo de verdade é depois das pancadas, depois dos problemas, né? Pai, fala com a gente nessa manhã de abril, onde nós estamos buscando a Tua face em adoração e queremos Tua unção, Tua direção, Teu poder, para trazermos o reino e continuarmos avançando para a Tua glória, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Bom, pelo calendário natural, hoje é dia 7 de abril de 2024, estou certo? Isso quer dizer, faltam 270 dias para terminar o ano. Então dá para avançar bastante. A gente tem bastante coisa pela frente. Não fique ansioso, não fique preocupado. Você tem 270 dias ainda para ativar a sua melhor versão em todas as áreas. Você tem 270 dias para reformular suas conexões, ouvir de Deus as novas conexões, entender de Deus as desconexões. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se você está online aí, põe sim ou não. E você que está aqui, levante a mão se a resposta for sim. Quantos nos últimos meses têm me ouvido falar que é um tempo de desconexão e conexão? Levante sua mão. Que é um tempo de transição, que tem pessoas que a gente vai ter que deixar para trás, ou elas vão deixar a gente. Então pare de chorar pelo que foi. E comece a celebrar o que está vindo. Se prepare para o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Abril é o 4º mês do ano pelo calendário gregoriano. Então é interessante que a gente está no mês 4, no ano 4. Isso quer dizer que nesse mês, Deus dá uma dupla porção de portas. As crianças deveriam ter sido liberadas no momento que eu já orei. Mas eles não entenderam o código, então amém, está abençoado.
Quem entendeu minha mensagem subliminar para as crianças? Gente, foi muito legal. Quem não entendeu, me perdoe. Eu deveria ter sido mais assim, balaia, pronto, glória a Deus, aleluia. As crianças estão abençoadas, enviadas. E o Ministério Infantil também está abençoado. Então isso quer dizer que um mês é 4 e o ano é 4. 4, biblicamente, profeticamente no hebraico, é porta. Isso quer dizer que nós estamos diante de 2 portas de oportunidade. Isso quer dizer que esse é um mês que Deus vai abrir portas para você. Isso quer dizer que Deus vai te dar chaves para abrir portas e você precisa ter o entendimento de que Deus não apenas te dá a habilidade para entrar na porta, mas Ele também te dá a habilidade para fechar a porta atrás de você. Porque para você entrar por uma porta, você precisa passar por ela e deixar as coisas para trás. A segunda coisa que nós temos que ter entendimento é que desde o princípio na Bíblia, quando aparece a palavra porta, a serpente está na porta. Espera aí. Onde está escrito isso? Gênesis, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Mas do que Deus estava dizendo? Cara, a mesma serpente que tentou teu pai, agora vai tentar você. Era Deus falando com Caim. O mesmo espírito de morte está vindo de volta, Caim. E guarda esse código aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse cara, vai falar um pouquinho mais sobre os dias que nós estamos vivendo. Mas o nome Abril, ele vem de algo muito interessante, que é Aprilis, dado em homenagem à deusa da paixão, Apros, mais conhecida como Vênus ou Afrodite. Todo mundo já ouviu falar em Afrodite. Tá? Ou seja, esse é um mês que nós temos que prestar muita atenção, porque o nome, ele traz identidade, fala da natureza. Se você prestar atenção, Abrão, ele fala de algo de romper, de passar. Moisés fala de resgate. Todos os nomes que Deus colocou na Bíblia, ele não colocou por acaso. Nome tem a ver com natureza e com identidade. Isso quer dizer que a natureza, a identidade desse mês, apesar do nome ser abrir, eu tenho que tomar cuidado para eu não me abrir para certas coisas. Vamos dar uma olhada primeiro em datas importantes em abril. Dia 19, dia do índio. Beleza? Dia 21, Tiradentes e fundação de Brasília. Dia 22, descobrimento do Brasil. Mas cuidado com as emoções. Por quê, Maurício? Porque esse é o mês de descobertas. Esse é o mês de vitórias. Esse é o mês de conquista. Esse é o mês de celebrar as raízes. Mas é um cuidado tremendo que nós temos que ter com as nossas emoções. Porque a palavra de Deus diz, sobre tudo que deve guardar, filho meu, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quantos aqui já tomaram decisão nas emoções e se deram mal? Cara, você descobre quem está tomando decisão na emoção quando o discurso dessa pessoa tem eu, meu, eu. Geralmente, 90% da fala é eu falei, eu ouvi, eu vi, eu senti, Deus falou comigo, eu não tiro o dedo do meu umbigo. Cuidado, querido, cuidado. Para isso nós precisamos de conselheiros, nós precisamos de pessoas neutras nas situações para poder nos aconselhar. E eu louvo a Deus pelos homens e mulheres que Deus tem me cercado. Quando se lembra do pastor Carlos de Itatiba, que pregou lá na Casa São Paulo, na nossa conferência da família MCI o ano passado? Lá em São José, perdão, lá na Casa São José, perdão, povo de São José, aí na nossa Casa São José. Quando se lembram? Pastor Carlos estava conosco pela terceira vez no retiro, e foi muito bom. Eu fiz para ele e para um outro irmão lá de Niterói, no Rio de Janeiro, uma oração. A oração de praga apostólica. Porque um dos pregadores do retiro, ele pregou que todo líder precisa de 3 pessoas. Uma delas é amigos, ou pelo menos 1 ou 2 bons amigos. E eu brinquei com eles, mas falando sério, que eu queria ser mais amigo deles. E, de verdade, pastor Carlos, desde o ano passado, a gente tem tentado marcar um café, mas como ele está ainda num processo de inauguração de um baita de um prédio,
Porque, Maurício, como assim num processo de inauguração? Ele inaugurou o prédio, mas eles já alugaram o terreno do lado, já estão fazendo mais 2 obras para a expansão do Kids, fazendo obra para a expansão do estacionamento, estão crescendo, bateram 4.000 membros agora. Tá? E eu brinquei com ele, brinquei com outro pastor, que o ano passado a gente brigou 1h30 na mesa. Porque ele não acredita em nada do que a gente acredita. Ele só acredita em Jesus. Isso nos une. Posso ouvir amém? Mas no resto, ele não acredita em nada do que a gente acredita. E o ano passado foram 90 minutos de treta. E nós, quando o vimos, eu e Lúcia, falamos, cara, não acredito, esse cara veio, Jesus está voltando. Sabe aquele cara que era oposto a todo mundo, tipo o corintiano no meio dos palmeirenses? Mano, o cara era fora da curva. Mas ele foi tão educado, falou, deu um pitaco no meio do retiro, muito bacana. E eu gostei muito. Eu falei, cara, gostei. E o que mais me atraiu foi porque, Pastor Paiva é o nome dele, ele tem uma igreja de 1.000 e poucas pessoas ali em Niterói. E eu falei, Paiva, por que você veio? Ele falou, porque meu filho insistiu, eu não queria vir não. Eu falei, cara, gostei, sincero. E meu filho falou, pai, eu vou com ou sem você? E um dos pontos da minha mensagem, há 3 anos, eu prego a mesma coisa de maneira diferente. Porque eu aprendi um negócio, um prego, você não prega com uma martelada. Você tem que bater muitas vezes. E como eu estou falando basicamente para o mesmo grupo há 3 anos, eu estou batendo o mesmo prego. Que nós temos que nos converter à próxima geração. Os mais velhos, os pais se convertem aos filhos, depois os filhos se convertem a nós. É o que está na Bíblia. Goste eu ou não. E o que aconteceu? Eu virei para ele e para o Carlos, a gente estava abraçado, eu falei, olha, se vocês passarem em frente à minha casa, porque eu moro pertinho da Dutra, ali em São José, vocês terão uma hemorroida. E terão de me pagar o peso em ouro da hemorroida. Então, por favor, nem que seja parar 10 minutos para um café, vocês vão parar. Ele, apóstolo, depois de uma intimada dessas. Mas por que você está falando isso, Maurício? Porque às vezes a gente precisa de um amigo para falar. Às vezes a gente precisa de alguém para desabafar. Você não vai matar a pessoa, mas você precisa de alguém para falar, estou com vontade de matar. Alguém aí já teve esse tipo de desejo? Você não vai fazer de verdade. Porque se fosse para fazer, você já tinha feito. Mas você precisa ter um amigo para contar isso. Então, cuidado com as suas emoções, cuidado com as decisões tomadas nas emoções. Hoje, pelo calendário espiritual, é dia 28 de Adar 2. De quando? De 5.784. Você está prestando a sequência de 4 que existem aqui? 28 é 7 vezes 4. Você tem aqui Adar 2. E nós estamos às vésperas de entrar num ano novo espiritual. De acordo com a palavra de Deus, em Êxodo 12:2, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Sabe o que quer dizer? Você deveria já estar separando sua roupa branca. Você já deveria estar se preparando para entrar no melhor ano da sua história. Porque Deus mudou o calendário e eu vou te mostrar rapidamente por que Deus muda as coisas. Em poucas horas nós vamos estar no dia 1º de Abib ou de Nissan, que é o mês que Deus falou, a partir de agora é ano novo. Eu vou tentar explicar para você mais ou menos o que isso significa no natural. Você já imaginou que você está lá para o dia 29 de setembro, e Deus vira e fala, ó, daqui a 2 dias ano novo. Você fala, oi? Não, senhor, falta ainda alguns meses para o novo. Senhor, não, estou mudando sua história, está começando tudo de novo. Quem está me entendendo aqui? Se você está na internet entendendo, fala sim. Se você não está entendendo, fala boiei. Você que está aí na casa São José, fala sim, se você está me entendendo. Mas foi isso que Deus fez. Do nada, de repente, Deus falou, mudou tudo. Eu vou começar tudo de novo. Muito cuidado, porque foi nessa época que Davi caiu.
Como assim, Maurício? Presta atenção no texto. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Na primavera, aí alguém vai falar, pastor, você está errado, que agora é outono. Outono para nós, do hemisfério sul. Israel está no hemisfério norte. Então, para Israel é primavera. E você já vai entender por que eu sublinhei primavera. Na época da primavera, em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas, alguém diga glória a Deus. E cercaram Rabá, alguém diga aleluia. Agora, toda vez que tem um mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quer dizer que eu vou desdizer tudo aquilo que eu disse antes. Em outras palavras, estava tudo bem, mas nem tanto. Sabe o que significa? A vitória dos amonitas não era tão importante. O cerco em Rabá não era tão importante. O mais importante era que Davi tivesse na hora certa, no lugar certo. Diga a hora certa, no lugar certo. Só que ele permaneceu em Jerusalém. Todo mundo sabe a história. Ao invés de ele estar lá na guerra, no tempo da guerra, ele foi para a sacada e viu a peladona do segundo andar. Apaixonou na irmã, trouxe a irmã Batseba. O cara podia ter todas as virgens de Israel. O cara podia, era rei, mas ele vai pegar uma ousada, casada, né? A mulher devia ser bonita. Eu acredito que na Bíblia tem algumas mulheres muito lindas. Sara é uma delas. Porque, Sara tinha 75, era um filé. Como assim, pastor? Você lê lá. O Abraão com medo. Gente, não tinha botox naquela época. A mulher devia ser um negócio. Para pensar, o cara com medo. Mas beleza. E Batseba também. Era casada. Davi podia pegar qualquer virgem de Israel. Vai, pega aquela irmã. Agora, peraí. O mês natural para nós é abril. Aprilis, em homenagem a Afrodite. Aquela que vem da espuma. As águas, manjou? Brrr. Quem tem ouvidos, ouve. Quem não tem, receba. Porque eu não posso falar o resto, porque eu não quero ser preso. Aleluia. É tudo uma questão de interpretação. Alguns têm pomba, outros têm pombal. E eu paro por aqui. Cuidado com a sedução esse mês. Seu coração pode ser seduzido não só na área sexual, mas ele pode ser seduzido em qualquer área, usando as suas emoções e a sua fraqueza. Sabe como é que se escreve primavera em hebraico? Pega lá o Google Tradutor e escreve primavera. E vai aparecer Aviv, ou Abib. Ou seja, no mês de Abib, que quer dizer o rebento do broto de milho, ou seja, na época da colheita estourar, e a colheita do milho é uma das maiores colheitas que tem, que você planta dá 800, dá 1.600, dá 3.200. Na época de regaçar, o cara caiu. Agora presta atenção em algo. As guerras todas estão ligadas à colheita. Quantos aí a guerra aumentou contra a sua vida? Levanta sua mão. Quantos aí? Em São José, a guerra está piorando. Nas emoções, nos relacionamentos. Cara, guerra na família, guerra na saúde. Você fala, Jesus, guerra nas finanças. Você fala, meu Deus. Profetiza comigo, quanto pior, melhor. Sabe por quê? O diabo sabe que a tua vitória está chegando. Diga, eu não vou ficar em casa. Eu vou adorar o Senhor. Por que tem dois nomes esse mês, Maurício? Abib e Nissan. Abib é o nome dado por Deus ligado à estação, primavera. Estação do florescer. Estação do amor. Estação do cuidado. Estação da grande colheita. Já Nissan é o nome que foi dado na Babilônia, apontando para algo que os judeus diziam. Os judeus estavam cativos na Babilônia, e quando chegava essa estação, eles diziam, assim como Deus nos tirou com asas de águia. Êxodo 19:4. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Ou seja, os judeus falavam, assim como Deus fez isso, ele vai fazer de novo. Então os babilônicos, para zombar de Israel,
diziam, é o voo deles. Nissan quer dizer o voo deles. Olha para o seu vizinho com cara de profeta e diz assim, podem estar zombando de você, mas se você crer, você vai voar. Agora fecha a tua mão de profeta e diz ao infinito e além. Deixa eu fazer uma pergunta, é um spoiler do que eu vou falar à noite lá em São José. À noite quem vai pregar em São José é o pastor Vanson, mas eu vou estar ali junto com a Dedéia e com a profeta Naira profetizando. E uma das coisas que Deus mandou eu falar é sobre natureza. Eu queria que a irmã, antes disso, ficasse de pé ali, aquela irmã de listado. Paula, toca na irmã. O que é sua, essa irmã? É mãe? É sogra do Paulo, então. A irmã pode ficar de pé só um instante, por favor? Quando eu te abracei, irmã, no meio do louvor ali, o Senhor falou comigo, fala para minha filha que a natureza dela é de conquistadora. Muitos te chamaram de chata, outros até de rebelde, mas você não desiste nunca. E Deus te deu uma promessa, desde menina, que a sua casa seria cheia da glória. E você se via como princesa reinando, e muitos zombaram de você. Mas o Senhor está dizendo que hoje começa um tempo de restituição, de renovo, porque você tem essa natureza de conquistadora. Isso aí faz sentido para a irmã? Faz sentido que a batalha aumentou porque a vitória está chegando? Faz sentido que o Senhor está restituindo para você, minha irmã? Pastora Sol, você está aí, Pastora Sol? Não? Sumiu? Alguma intercessora, por favor? A pastora Flávia, por favor, vá abraçar. A pastora Flávia pode te abraçar, minha irmã? Sim? Obrigado. Você pode aplaudir a Jesus aí, você que está aqui? Enquanto a pastora Flávia ora e abraça a nossa irmã, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer que você entenda uma questão de natureza. Águia voa? Sim ou não? E qual a razão da águia poder voar tão alto e voar mais tempo que qualquer outro pássaro? Porque ela não voa. Ela voa o suficiente para pegar as correntes e depois ela surfa nas ondas do vento. Diferente de todas as outras aves que ficam batendo asa. A águia, simplesmente, depois de atingir a altitude, ela vai aproveitando as ondas de vento. E ela vai planeando. E ela usa todo o vento contrário em favor para ela subir mais alto. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou profetizando. O Senhor te dá unção de águia nesse mês. Porque o vento que te era contrário vai te fazer subir. O vento que te era contrário vai te fazer crescer. Não é o que eu penso, o que eu acho, nem o que eu quero, mas é o que o eu sou que me comprou, pensa, acha, quer, e isso é o que nós vamos fazer. Porque senão nós vamos estar lutando contra a natureza. Eu tenho uma natureza que é de fazer as coisas na força do braço. Eu tenho uma natureza de que eu quero do meu jeito. Inclusive, meu apelido quando era criança era Eu Queria. Porque eu fazia tudo que eu queria. Aí, às vezes, apanhava também, né? Que nem tudo que eu queria era bom para todo mundo. Porém, quando você aprende a natureza da águia, você para de lutar e deixa o vento contrário estar em teu favor. Diga até o vento contrário vem em meu favor. Em Abib, a tribo que marcha na frente é Judá. Tenta comigo aí, Yehuda. Uma das canções que eu mais amo, eu quero ver se a gente consegue ensaiar aqui, fala, nós ouviremos canções em Judá e pelas ruas de Jerusalém. Vozes de gozo, vozes de alegria, louvores para o noivo, Yeshua HaMashiach. Od Yeshama Barei Yehuda, Uveichotzot, Yerushalayim. Kol Sassom, Vekol Simha, Kol Kala. Eu e você precisamos aprender a ouvir a voz do noivo, o leão da tribo de Judá. Dentre muitas vozes que existem,
Essa é a voz mais linda e poderosa que tem. Ela é como um som de muitas águas. Ela faz acalmar a tempestade. Essa voz tem fogo. Essa voz tem Shalom, porque ele é o Sar Shalom, o príncipe da paz. Judá tem um código que é a letra Rei. Diga comigo, Rei. Rei é a quinta letra do Aleph Beit e é a representação gráfica do número 5. Faz assim, por favor. Agora entenda isso aqui. Isso aqui é um código que Deus deu. Diga um sinal. Lá em Números capítulo 2, verso 2, Deus diz que para cada tribo haveria um estandarte. Está sobre a sua cabeça, você que está aqui na casa São Paulo, você que está na casa São José, está nas paredes aí. Esse é o estandarte, diga a bandeira. Mas cada tribo também teria um sinal, uma insígnia, um token. E esse sinal, insígnia ou token, era um código profético para o avanço, para as vitórias. Esse sinal, rei, é a figura de uma janela ou de revelação. Por divina revelação, Terá saiu da Babilônia e seu filho Abrão foi junto. Por divina revelação, Abrão entendeu que ele seria pai de uma grande nação. E há 15 dias atrás, o profeta Kevin estava aqui, na Casa São Paulo, explicando o MCI para o MCI. Inclusive você que é da Casa São José, da Casa Sertão, eu vou colocar durante a semana o link para você assistir e entender o que a gente é e quem a gente é. Quem assistiu aqui aquela mensagem? Ou assistiu ou participou? Até minha mãe, que é fundadora do ministério, falou, nunca vi alguém explicar a gente tão bem. Muito legal a nossa natureza. E Deus deu por divina revelação para Moisés o que ele deveria fazer. Deus deu por divina revelação para Davi o que ele deveria fazer. Nós devemos andar por revelação. Jesus é a revelação da imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Esse mês, ligado ao número 5, ou seja, ele é 4 porque é porta, mas ele é ligado ao 5 por causa do token, quer dizer que na porta Deus te dá favor. Eu vou tentar repetir. Esse mês, 4, ligado ao número 5, quer dizer que na porta Deus te dá favor. Sabe por quê? Todo favor e graça vieram das 5 chagas de Jesus. Jesus foi ferido nos pés para consertar meu caminho. Jesus foi ferido nas mãos para consertar todas as obras erradas que eu fiz. Jesus foi ferido do lado para me curar de toda traição. Jesus foi ferido nas costas para me curar de todo abandono. E Jesus foi ferido na mente para curar todos os meus pensamentos errados. Dentro de tudo isso, se eu entender isso, não quer dizer que eu não vou ser atacado por ansiedade ou depressão, mas quer dizer que não tem lugar para ela ficar, porque a maravilhosa graça vai entrar e tomar conta de mim. E por isso eu preciso de um amigo. Por isso eu preciso de um irmão, de uma irmã, uma junta, onde eu possa contar minhas dores, onde eu possa falar meus problemas. Por quê, Maurício? Porque todos nós vamos ser atacados. Davi foi atacado. Quantos concordam comigo que se Davi tivesse pegado o WhatsApp e escrito para Natan, Natan, eu vi uma irmã aqui, o que você acha? Pastor, não tinha WhatsApp. Tudo bem, falasse, chamasse um cara. Você acha que Davi não tinha guarda? A dupla na porta, WhatsApp. Chama os dois. Vai lá, zap. Corre lá, chama Natan. Quantos aqui concordam que se você tivesse tomado uma decisão perguntando para alguém antes, a decisão não seria tão catastrófica quanto você tomou? Eu vou tentar explicar de outro jeito. Lembra que eu fiz uma pergunta, quem tomou decisão sem pensar na força da alma e depois teve que se arrepender e pedir perdão? Cara, tá sentindo? Para e chama alguém que não está sentindo nada e pergunta para a pessoa, o que você acha disso? Eu vou tentar fazer uma explicação mais fácil. Quem aqui já namorou com a pessoa errada? Gostei, a irmã foi sincera. Mas espera aí, deixa eu continuar as perguntas aqui. Quem aqui ouviu alguém dizer para você, essa pessoa não é para você? Mas eu sinto.
Eu sinto muito. Isso não se aplica só para relacionamento de namorico. Isso se aplica para tudo. Para negócio, para relacionamento na igreja, para tomar decisão para comprar casa. Aí eu senti. Quem passou na porta da loja e sentiu a vontade de entrar? E depois passou meses. Deus me ajude a pagar. E aí Deus vai falar, você não perguntou se era para comprar. Maurício, por que nós estudamos esses negócios? Nós somos esquisitos mesmo. Tanta coisa na Bíblia para estudar. Então, por favor, abra sua Bíblia, todo mundo. Casa MC São José, Casa MC São Paulo, Casa MC Sertão. Todos, por favor, quem está online, abra a Bíblia, Gênesis 4 e 5. Pega aí online. Eu vou te dar 1 minuto para ler alguns textos. E eu já estou adiantando, porque não vai estar na parede, tá? E eu vou sair profetizando nesse 1 minuto, enquanto você vai ler. Porque você já leu Gênesis, tem um segredo entre os capítulos 4 e 5 que ninguém presta atenção. Eu queria que você lesse, tá? Capítulo 4, a partir do verso 17 de Gênesis. E o início do capítulo 5, acho que ele vai até o 32, é isso? É isso? Errei? Não. Acertei. Então, começa a ler aí. Gênesis 4,17. Leia rapidamente até o fim. Vai lá, leitura dinâmica. Rou. Enquanto isso, pastor, bota aí a cara do povo lendo, que eu vou sair profetizando sem microfone. Pessoal em São José, pessoal online, vai lendo aí. Gênesis 4, 5. Tarefa. Vocês três que eu profetizei, se fez sentido, começa a aplaudir a Jesus, por favor. Se você quer aplaudir junto, aplaude a Jesus. Beleza, já deu tempo de ler aí. Se você não teve tempo, você lê em casa. Qual a diferença entre um e outro? Você leu um pedaço do capítulo 4, vai falar a história de Caim, não sei o quê, de Caim para frente. Sim ou não? Aí depois você vai ler no capítulo 5, de Adão para Sete e de Sete em diante. Sim ou não? Qual que é a diferença das duas histórias? Um por vez, gente. Hã? Fala, minha irmã.
Violência do povo de Caim, a adoração do povo de Sete, né? Beleza, faz sentido. Mas tem um negócio mais grotesco. Gênesis 4,17 em diante não registra a idade das pessoas. Ali está errado, tá? Das pessoas. Já em Gênesis 5 está muito claro. Quando nasce e quando morre. Volta e olha aí. Gênesis 4,17 não tem quando que o cara nasce. Quando... O cara surgiu. Não diz quando o cara morre, quantos anos tem. Por que em Gênesis 4,17 em diante não diz quantos anos o cara teve? E por que em Gênesis 5 diz quantos anos o cara teve? Seria um esquecimento de Moisés. Moisés já estava velho. Bateu um lapso de memória. Ele falou, esqueci o que Deus falou, vai, pula. Não, a Bíblia foi divinamente inspirada. Temos uma conexão na cidade de Washington. Washington é a capital americana, construída pelos maçons, tem um monte de coisa, mas é uma capital onde muitos homens de Deus estiveram. E eu fui buscar uma chave de volta. Uma chave de revelação profética para os tempos que nós estamos vivendo. Uma chave para o nosso destino. Tem gente que vai viver a vida inteira e nunca vai ser contado. Que tipo de pessoas são essas do capítulo 4? Gênesis 4 representa todos os que não viveram de acordo com o propósito eterno de Deus. Alguns autores diriam que Gênesis 4 aponta para aqueles que não nasceram de novo. E aí colocariam Êxodo 12:2 como um novo calendário. Porque, peraí. Gente, a gente ainda está no domingo, dia 7 de abril, na consagração. E a gente está falando do mesmo assunto. Tá certo? E qual é o assunto que a gente está falando aqui? Por que a gente estuda tempos e estações? Por que a gente estuda essas coisas? Eu vou responder. Para aprender a contar dias de maneira que alcancemos coração sábio. Para aprender a contar dias não como nós queremos, mas como Deus conta. Porque em Gênesis 4 esses caras não foram contados. Eles existiram fisicamente, mas para Deus eles não existiram. Gênesis 5 representa todos que viveram de acordo com o propósito eterno de Deus. E aqui a nossa irmã pegou o código. A diferença está, o que vive de acordo com o propósito de Deus é um adorador. O que vive fora do propósito de Deus é um destruidor. Tudo que ele faz é destruir relacionamento, é destruir as coisas. E ele vai destruindo. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. E sabe o que significa isso? Ter paz com todos os homens não é fazer tudo o que os outros querem. Mas é quando alguém te pedir perdão, você perdoar e dar mais uma chance. Me mostra o nível seu espiritual pelo nível de perdão que você dá. Olha, você está se comparando com quem? Com Jesus, que estava lá apanhado, lascado, arregaçado na cruz, e falou, pai, perdoa porque esses caras não sabem o que fazem. Estava dando mijo com fezes para ele beber, estava cutucando ele pelado, sendo zombado, e ele perdoando todo mundo. Não teve um momento que Jesus disse, agora deu, passou do limite. Pergunta para o seu vizinho, quem é você na fila do pão? Para botar um limite que não está na Bíblia. Não, tocou ali. Vai se converter, vai nascer de novo. Você sabia que foi nesse mês que Deus mandou contar os dias de maneira diferente? A partir daqui vocês vão contar os dias de maneira diferente. Por quê? Êxodo 12:2. Esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A maneira que você conta os dias está diretamente ligada a um propósito. Se o teu propósito é glorificar a Deus, você vai mostrar os seus dias glorificando a Deus. Se o teu propósito é o teu umbigo, você está lascado. Foi nisso, Abib, que Deus matou os primogênitos do Egito. Sabe o que quer dizer primogênito? Força. Sabe o que quer dizer Egito? Trevas. Sabe o que Deus está dizendo? Que nesse mês Ele vai tirar a força das trevas que era contra você.
Elas vão piorar até o ponto que Deus vai fazer pau! Pronto. Foi em Nissan, ou Abib, que Deus livrou todos os primogênitos dos que tinham o sangue do cordeiro nas portas. Deus está cuidando da tua força. Foi em Nissan, ou Abib, que Deus mandou celebrar para sempre a Páscoa. Foi em Nissan, ou Abib, que Deus tirou o povo de Israel e muita gente do Egito. Foi em Nissan, ou Abib, que Deus abriu o mar vermelho. Foi em Nissan, ou Abib, que Deus matou o exército de Faraó. Foi em Nissan, ou Abib, que Jesus foi batizado. Foi em Nissan, ou Abib, que Jesus morreu na cruz. Foi em Nissan, ou Abib, que Jesus tomou as chaves do inferno e da morte. Foi em Nissan, ou Abib, que houve um terremoto que abriu os sepulcros. Foi em Nissan, ou Abib, que o véu foi rasgado. Foi em Nissan, ou Abib, que Jesus ressuscitou dos mortos. Foi em Nissan, ou Abib, que Jesus entregou a grande comissão aos discípulos. Foi em Nissan, ou Abib, que é e sempre será um mês de milagres. Quem quer entender mais sobre Nissan, entender os terremotos que estão acontecendo, e entender o eclipse que vai acontecer amanhã, e nós não vamos ver nada, porque para a gente não faz sentido, mas para o mundo faz sentido. Se você quer, amanhã, às 20 horas e 24 minutos, no meu canal do YouTube, Tempos e Estações Special Edition. Eu vou te mostrar uma sequência de sinais que a Bíblia mostra. Meu cunhado mora em Taiwan. 7,5 o terremoto. Legal, né? Semana passada. Essa semana que passou, 2 terremotos em Nova York. Um de 4, outro de 4,7. O chão está tremendo, gente. O eclipse está chegando. E é uma sequência de eclipses. E eu vou mostrar isso para vocês, sinais. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Eu vou te mostrar na Bíblia e vou te mostrar todas as vezes que isso aconteceu em Nissan, o que aconteceu no mundo. Porque se você não acreditar na Bíblia, eu vou te mostrar na história. Se você não acreditar em nada, é melhor se converter. Vou pedir para o pessoal do louvor voltar. Tanto aqui quanto em São José, por favor, a equipe de louvor vai se posicionando. Deus me fez algumas perguntas, eu vinha meditando no caminho, hoje. A apóstola está descansando, tá? Eu não sei se ela foi na celebração em São José. Eu peguei uma gripe lá em Nova York, e ela cuidou muito bem de mim, tão bem que eu passei a gripe para ela. Estou extremamente curado, já faz 3 ou 4 dias que eu não tenho sintoma, não tenho nada, estou bem pra caramba. E ela começou. E aí, por conta da pressão dos 2 voos que a gente fez, estouraram algumas veias do nariz. Tá? Então eu aconselhei ficar em casa, tá bom? Ela não está aqui por rebelião, nós não brigamos, não troquei de mulher. Tá certo? Por favor, entendam isso. Mas, quando Deus me dá algumas tarefas para fazer, eu fico meditando em cima das tarefas. Meditando por que Deus me fez fazer aquilo, por que Ele está pedindo. O retiro de Nova York, para mim, é muito especial, porque ali, de diácono ao menino da comunicação, ao menino do louvor, ao técnico de som, eu já fui tudo. A intercessor, adorador, pregador. E é muito legal porque os que não me conhecem, quando chega a minha vez de pregar, eles se assustam. Porque eles acham que eu só sou o menino da comunicação ou o menino diácono. E aí, quando o apóstolo me apresenta, esse é o apóstolo Maurício, foi presidente do Ministério Mor Cerulo, blá, 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 o pessoal fica, meu Deus, você é tudo isso? Eu falei, não, eu sou só filho de Deus. E o que eu faço é só um reflexo da minha natureza. Eu amo servir. Mas toda vez que eu vou servir, eu fico perguntando para Deus algumas coisas. E uma das coisas que eu perguntei para Deus agora, nesse momento de adoração ali em Nova York, foi, por que eu adoro?
Qual a motivação? E eu vim de São José para cá hoje meditando em 3 caras que alguns chamam de Belchior, sei lá, tem o nome dos outros 2 lá, eu não lembro. Eu só lembro do Belchior porque ele fez aquela música. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Só os velhos sabem o que eu estou falando. Mas um gole de conhaque, aquele toque em seu sítio. Ah, lembrar, né? O pessoal, eita, chama um carcanhar de frango aí. Por que você está falando isso, Maurício? Porque a Bíblia tem gente que ele não põe nome. E aí a gente gosta de inventar nome para os caras que não tem nome. Quando a Bíblia não põe nome, tá? Uma mulher quer dizer qualquer mulher. Quando a Bíblia põe 3 caras, quer dizer 3 pessoas. Quer dizer, pode ser você, eu e o Juca. Quem está comigo? Mas eu fiquei pensando naqueles 3 caras que em algum lugar ouviram dizer que Jesus ia vir. Alguns historiadores dizem que a viagem para esses magos do Oriente chegarem até Israel durou cerca de 1 a 2 anos. Quem aqui já recebeu dinheiro e ficou com medo de andar com o dinheiro? Quem já passou por isso? Tipo assim, alguém ia te pagar e falou, vou te pagar em dinheiro. Você fala, meu Deus. Quem já passou por isso? Agora imagine esses 3 caras andando pelo deserto, com caixas de ouro, incenso e mirra. Você acha que os 3 andaram sozinhos? Não tinha uma turma de guarda-costas? Porque os caras tinham grana, mano. E estavam levando os tesouros. Tesouros, está escrito lá na Bíblia. Então imagina a comitiva, 10, 15, 20 pessoas, tudo andando. Quanto tempo esses caras levaram? E eles falam um negócio que me chama muita atenção. E é engraçado que esse texto só é pregado no Natal. Mas eu gosto de falar fora de época. Porque só existe Páscoa porque houve Natal. Posso ouvir amém? Jesus nasceu, então ele pôde morrer. E para ele nascer, quando foi acontecer um dos sinais, diga sinal. Diga de novo, sinal. Um dos sinais que Deus deu foi uma estrela. E os caras magos, segundo alguns historiadores, autores, você descobre que eles eram astrônomos, eles estudavam astronomia, então eles sabiam que algo muito poderoso ia acontecer, e pelo dito popular e pelas conversas, sabia-se que o rei dos judeus nasceria quando aquela estrela viesse. Isso estava profetizado. E essa profecia foi virando conversa. E esses caras descobrem isso e vão caminhando, e eles chegam e vão perguntar para Herodes: ei, onde que vai nascer o rei dos judeus? Olha para o seu vizinho e diz: você sabia que Deus vai fazer os seus inimigos saberem do seu sucesso? Mano, os caras podiam falar com qualquer pessoa, menos com Herodes. Meu, isso incomodou Herodes. O que Herodes... Se você quer ler na Bíblia, aí lê em Mateus 2, tá? Está escrito lá em Mateus 2. O Herodes chega e fala, pô, não sei, mas quando vocês souberem, me avisa. E os caras continuam seguindo a estrela. Então Herodes vai e pergunta para quem? Para os fariseus, para os estudiosos. E eles sabiam. E os fariseus respondem: o rei de Israel vai nascer em Belém. Peraí. Diga, uma coisa é saber aqui. Outra coisa é receber revelação aqui. Os fariseus sabiam que havia uma estrela. Os fariseus sabiam que havia o rei e não estavam nem aí. Aqueles magos que nem eram da linhagem de Jesus, aqueles magos que nem eram de Israel, ao descobrir isso, teve o coração movido, e eles andaram quilômetros e quilômetros e quilômetros, trazendo seus tesouros para ir adorar um rei que não podia dar nada para eles, porque a única coisa que uma criança dá é fralda cheia. E eles disseram: viemos adorar o rei. Adoração é uma expressão de reconhecimento do valor
que a pessoa tem. Não é uma barganha. Eu vim para adorar porque eu quero isso. Não, eu adoro porque o Senhor é tudo para mim. E a prova disso está ali. Quando esses caras chegam, eles se arrebentam. Eles abrem os seus tesouros e adoram o menino e traz ouro, incenso, mirra. Durante essa semana, a gente vai começar uma série de estudos até a Páscoa. Maurício, mas a Páscoa não foi? Se você ainda não estudou, no meu canal do YouTube tem lá. Por que a Páscoa muda de data todo ano? Tá? Concílio de Nicéia. Quando os caras inventaram um negócio lá para poder tentar globalizar a Páscoa. Mas tudo bem. A Páscoa bíblica, verdadeira, está lá no 14º dia do mês de Nissan, ou Abib. Quando eu e você olhamos para aqueles 3 caras vindo, eles nos dão uma lição tremenda. Durante essa semana eu vou estar mostrando para você algumas coisas do porquê que Faraó não queria deixar o povo ir. Agora eu só vou te dar uma dica. Faraó não queria deixar o povo ir porque o povo ia adorar. Porque a palavra que Deus tinha dado para Moisés é a seguinte: fala para o Faraó deixar o meu povo ir, me celebrar uma festa para me adorar. Aí o que o Faraó falava? Adora aqui, adora ali, adora lá, adora daquele jeito, mas não adore. Adore. Quem está comigo? Se você entender isso aqui, esse é o mês que pode mudar a nossa história. Porque eu não adoro porque eu quero algo de volta. Eu adoro porque eu já recebi tudo de volta. Porque Jesus me comprou antes da fundação do mundo, antes de eu existir, antes de eu pensar em pecar, Ele já pagou a conta. Não tem algo pior que você possa fazer do que você já fez, que Ele não saiba que você ia fazer. E Ele já te perdoou. E aqueles caras vieram e adoraram. Não adoraram pedindo um lugar à direita, um lugar à esquerda. Não adoraram pedindo salário, cargo, título. Eles adoraram porque eles queriam adorar. Como um reconhecimento, tu és o rei. Eu te adoro. E nenhum outro texto da Bíblia diz o que aconteceu com esses caras. Não fala que eles ganharam dinheiro, não fala. A única coisa, deram até nome para os caras, que eles não tinham. E eles não estavam nem aí para nome, para título. Eles estavam aí para adorar. Só que é engraçado que ali não tinha só aqueles caras adorando. A palavra de Deus mostra que os animais estavam à volta, mas os anjos também vieram adorar. Sabe o que significa? Que talvez os anjos estejam indo adorar na sua casa mais do que você pensa. Mas você fica esperando o dia que o pastor vai fazer a convocação do coral, que fulano de tal vai cantar. Não, querido. Tem uma movimentação de anjos nas casas esperando você para adorar junto o rei, porque ele precisa ser entronizado lá na casa sua, ele precisa ser entronizado no seu negócio, ele precisa ser entronizado no seu coração, porque quando você adora, algo começa a acontecer, a atmosfera começa a mudar. Enquanto Davi adorou, ele venceu todas as batalhas. Quando ele parou de adorar e olhou para o próprio umbigo, ele caiu. Quando ele começou a ser movido pelos sentimentos, os desejos carnais dele, ele levou todo Israel a uma desgraça. Eu e você precisamos entender que o Senhor está nos dando uma dica nesse mês. Esse é o mês de avançar adorando ao Rei. Olharam para Ele e foram iluminados. E seus olhos jamais serão confundidos. Você está confuso? Adora. Você está ansioso? Adora. Você está deprimido? Adora. Você está com dor? Adora. Você está cansado? Adora. Você está angustiado? Adora. Não tome decisão sem adorar e sem buscar conselho de alguém que não tem nada a ver com o assunto. Que é mais experiente que você. Adore. Adore. Eu quero convidar aí você da Casa São José, você que está online. Nós já vamos encerrar a transmissão para São José e São José vai continuar. E nós vamos continuar aqui em São Paulo. Mas eu queria te convidar nos próximos 5 a 10 minutos que você achasse um lugar aqui nesse prédio. Você aí em São José acha um lugar, você na sua casa acha um lugar.
ajoelhe, deite, plante bananeira, fique de pé, do jeito que Deus mandar, do jeito que você for levado pelo Espírito, mas nós vamos adorar intensamente, porque em meio à adoração, o Senhor mesmo se manifestará, o Senhor mesmo nos iluminará, o Senhor mesmo nos encherá dele, porque é dele, por ele, para ele que nós somos, e todas as coisas são dele, por ele, para ele. Diga: Senhor Jesus, eu me consagro a ti. Fique de pé, porque eu vou profetizar agora. Esse é o mês em que o Senhor vai nos dar abrir de novas portas de oportunidade. Nesse mês nós precisamos cuidar das nossas emoções para não sermos paralisados ou enganados. Diga: eu não serei enganado, nem paralisado. Eu vou avançar. Nesse mês o Senhor nos ajudará, Ele nos dará habilidades sobrenaturais de conquista e de vitória. Esse é o mês que o Senhor aumenta o nosso nível de revelação. Esse é o mês em que as maiores batalhas serão vencidas pelo poder da obra da cruz. Nesse mês o Senhor nos dará unção para milagres em todas as esferas. Nesse mês o Senhor nos dará novas ferramentas, instrumentos e armas para a batalha. Esse é o mês em que o Senhor dá poder exponencial para a sua sementeira multiplicar sobrenaturalmente. Vamos avançar adorando ao Rei. Vamos avançar. Se você pode, oferte. Se você quer, traga seu dízimo. Se você quer, deite, pule. Mas adore, 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 adore ao Rei.